Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Flávia, os diversos amigos presentes, bem-vindos, internautas, bom dia. Tem vários temas aí importantes essa semana, uma semana bastante agitada, né, na política da cidade, e não para de chegar novas informações, mas eu quero tentar fazer aqui um pronunciamento sobre pelo menos os pontos mais principais, né, aqueles que acho que têm um impacto maior. Quero começar dizendo, em tom até de um semi-elogio, que o governo tem recebido bastante de recursos extraordinários, né? Estava fazendo as contas aqui, entre semana passada votados e essa semana que entrou no expediente, houve aí pelo menos 6 convênios, né? Então teve convênio da questão do bem-estar animal, materiais para centros de saúde, asfalto, medicamentos, viatura da guarda e equipamentos para a saúde. Ou seja, mais dinheiro federal, estadual entrando na cidade. Vinhedo é uma cidade que já tem recursos. Estou falando daquilo que já entrou, né? Inclusive tem outros aí, tem a questão que o Macaxeira falou, tem mais recursos vindo por aí. Então, primeiro, vai requerer aí uma fiscalização maior, uma atenção do governo para que esses convênios também não sejam perdidos, né? A gente já perdeu convênios aí por conta de obras atrasadas, cronograma atrasado, etc. Então, só para colocar aqui que pelo menos voltou a entrar alguns recursos na cidade. Parece que o setor responsável pelo planejamento de convênios está funcionando, né? Então, para fazer esse registro e também falar que a gente está de olho na entrada desses recursos e no uso desse dinheiro na cidade. O segundo tema, também para já iniciar, digamos, com o final da semana passada, eu vi os cartazes na casa sobre a questão dos números de estupro, fui atrás das informações, falei com a delegada Bruna, da DDM, da Delegacia de Defesa da Mulher em Vinhedo, e com a delegada Luciana, que é a delegada geral, para certificar a respeito dos números e realmente o que está acontecendo em Vinhedo. O que está efetivamente registrado? No mês de abril, houve 3 estupros em Vinhedo, e no mês de maio houve mais 3 estupros em Vinhedo, né? É algo chocante, preocupante, né? Não é qualquer coisa, uma cidade do tamanho da nossa, ter esse número de estupros aí, para a gente pegar esses 2 últimos meses. Então, eu já falei com as delegadas, né, sobre a preocupação em relação a esses números. Na data de hoje, exatamente, nós estamos ingressando com uma moção dirigida ao governo municipal para que também fique atento a esses números, né? A gente está convidando os demais vereadores a assinarem, a gente está mandando lá os números também. Fiz um ofício para o Conselho Municipal de Segurança, alertando sobre esses números, e fiz um ofício para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, né, para que a gente também não ficasse só olhando os números sem nenhum tipo de ação. Então, foram enviados ofícios para o Conselho Municipal de Segurança, ofício para o Conselho Municipal de Defesa da Mulher, falamos com as 2 delegadas da cidade, e aqui na casa apresentamos uma moção para ser apreciada na próxima sessão. Mas, repito, 3 estupros em um mês, depois 3 estupros no outro mês, é uma escalada de estupros no município de Vinhedo, não é qualquer coisa. Parte disso, estupro de vulnerável, ou seja, de meninas, né, de crianças. Portanto, atenção todos, vereadores, vereadoras, governo presente, está aqui o Gurian, e imprensa que nos ouve, não está presente, em todos os jornais, mas eu sei que os jornais estão acompanhando a sessão. Acho que é uma coisa bastante grave e importante da gente registrar. Passo para o meu próximo tema, que é planejamento urbano. Estive no GAEMA nos últimos dias, falei com o promotor Rodrigo Sanches Garcia, minha preocupação sobre o planejamento urbano local e regional. Estive também numa reunião com ambientalistas, estava o vereador Edu, a vereadora Flávia. Então tem
desenvolvido uma série de conversas e estudos a esse respeito. Mas o que eu trago aqui de novidades são as seguintes questões. Primeiro que, já havia falado na semana passada, está em debate o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o que eu estou chamando de Plano Regional, um plano diretor regional, né? Vamos apelidar ele assim, que fica mais fácil da população nos entender. Que tem vários aspectos que contribuem com o nosso debate aqui. É o debate regional, do que vai acontecer na região, como é que vai ser a questão das águas, do transporte, da mobilidade, etc. E a gente apresentou aqui uma moção para que o governo compatibilize o cronograma do plano diretor, que já queriam mandar aqui para casa nas próximas semanas, com o cronograma do PDUI regional, que termina no final desse ano, portanto é preciso esperar. E um outro assunto que é importante, que eu já sabia, mas na reunião com os ambientalistas a gente teve uma informação mais precisa, o Edson chamou a atenção sobre isso. O IPT, que é o órgão que faz as análises geomorfológicas, questões das zonas de risco, já foram feitos esses trabalhos na nossa cidade, também possibilita que o governo de Vinhedo, o município de Vinhedo, inclusive a Câmara Municipal, utilize uma série de informações sobre a geologia, sobre a geografia, sobre os dados estatísticos históricos, uma série de números que são muito importantes. E o governo de Vinhedo, ainda que esteja cadastrado, pouco usa. E esses dados do IPT são fundamentais, né, para que faça-se um bom plano diretor. Bom, além dessas reuniões e da moção que entra na semana que vem pedindo a compatibilização das agendas, eu, na manhã de hoje, venho aqui publicamente solicitar para o governo de Vinhedo suspender o envio do plano diretor para a Câmara de Vinhedo nas próximas semanas. Para mim, isso seria um ato absolutamente irresponsável e já adianto que denunciarei a Justiça e as instâncias necessárias se o governo ousar mandar um plano diretor para casa sem debates qualificados e prévios, sem fazer a compatibilização com o PDUI, que é o plano diretor regional, e sem fazer um uso decente das informações do IPT. Isso aqui para não falar dos outros problemas anteriores que eu já falei aqui em outras sessões. Então, a solicitação é que se suspenda o envio desse plano diretor para casa, né, que é a informação que a gente tem, que os trabalhos estão se encerrando e o bichinho está chegando aqui na Câmara de Vinhedo, o que seria algo, na minha opinião, irresponsável. Então, fica aqui o pedido e o registro. Próximo tema, informação da manhã de hoje, mais concreta, a gente sabia, né, mas a gente circulou ela aí mais objetiva na manhã de hoje. O vereador Edson PC também está circulando aí nas redes. A questão do prédio da Câmara, o prédio da PM, que foi locado e não usado durante um ano, foi objeto de uma ação civil pública de improbidade administrativa contra o prefeito municipal, contra o secretário Toninho Falsarella. A solicitação é de improbidade administrativa e de tudo que isso se recorre, né, que decorre, ou seja, suspensão de direitos políticos, tudo aquilo que a gente sabe quando ocorre improbidade administrativa, devolução de R$466 mil, ou para arredondar, R$500 mil para os cofres públicos, porque até a ação ser julgada tem juros e tal, então vamos arredondar para R$500 mil, e bloqueio dos bens. E esse processo está exatamente na mesa do Dr. Fábio, diretor, juiz da primeira vara do Fórum de Vinhedo. Pode sair uma decisão hoje à tarde, amanhã cedo, amanhã à tarde. De novo, bloqueio de bens de agentes públicos no município de Vinhedo. É o pedido do Ministério Público. Também não podia deixar a oportunidade da sessão de hoje de registrar essa questão, que é bastante importante dentro desse bombardeio que a cidade está passando. Eu também quero usar meus últimos 5 minutos para falar um pouco mais sobre a questão da crise das notas fiscais frias, do problema do asfalto, da brita, dos materiais de construção civil, mas registrar novamente que isso se trata de uma política de governo.
não é uma questão isolada. Por que que isso não é uma questão isolada? Porque ela é recorrente, ela acontece o tempo todo. É o mau uso dos recursos públicos e, paralelamente, a população ficando sem os serviços públicos. Ao que eu me refiro? Eu me refiro, por exemplo, ao superfaturamento da merenda, e a sequência de superfaturamentos de merenda, que não foi só um contrato, enquanto a cidade passava por um problema de abastecimento de merenda escolar. Então, enquanto se superfaturava a merenda, as crianças ficavam sem merenda. Eu me refiro a milhões de medicamentos vencidos, encontrados lá, armazenados na Santa Casa, enquanto, paralelamente, a população estava e está sem os medicamentos. Me refiro ao que eu acabo de falar, né? A questão do prédio da PM, que é uma barbeiragem, não é necessariamente desvio de dinheiro público, mas que lá na Secretaria de Transportes tem outros problemas. Nós temos, por exemplo, o contrato de rádio, que foi também objeto de denúncia aqui na semana passada, o vereador Edson PC falou bastante sobre isso, um contrato de 3 milhões de reais, né? Os contratos de 3 milhões de reais, de algo que não existia, em parte, e de uma outra parte que os levantamentos feitos, inclusive, aí, com carta da Associação dos Guardas Municipais, indicam triplo superfaturamento, ou seja, preços 300% superior ao valor de mercado, ao praticado pelo mercado. Me refiro também ao pagamento de R$1 milhão em semáforo nessa cidade por ano. Coisa que os vereadores da região tiram sarro do município de Vinhedo, que isso não existe. Me refiro a R$4 milhões pagos em radar. Enquanto, minha gente, os guardas municipais estão com... Dá até vergonha de falar como agente público, né? Porque a população fala, mas você não conseguiu fazer nada? Não, ainda não. Os guardas municipais estão com os coletes vencidos. Os guardas municipais estão com os coletes vencidos. Enquanto tem essa farra de gasto de dinheiro público, os guardas municipais estão com os coletes vencidos. Enquanto se superfatura a merenda, a população fica cobrando de falta de merenda ou de problema da qualidade da merenda. Enquanto a gente acha medicamentos vencidos, falta medicamentos no posto de saúde. Enquanto os caminhões não ingressam na cidade com o asfalto, tem buraco pela cidade toda. Ou seja, isso é uma política de governo. Isso não é uma questão localizada. Isso é uma coisa muito grave. É sistêmica. É estrutural. E eu queria saber até quando nós vamos ficar olhando para isso. Gente, ontem eu estava olhando o vídeo da IPTV, uma coisa que eu realmente não tinha percebido. 2 caminhões entraram na cidade, teriam entrado na cidade em 10 minutos com o mesmo motorista. Isso é uma coisa para Hollywood observar. Fazer um filme como que um caminhão cheio de asfalto, pensem na cena, entra em Vinhedo, descarrega o caminhão, o Joãozinho, não sei qual é o nome do motorista, ele sai de Vinhedo, ele volta em Jundiaí, ele carrega o caminhão, volta em Vinhedo e despeja mais um caminhão de asfalto. Em 10 minutos. Vocês estão de brincadeira. Esse governo está de brincadeira, minha gente. Pode falar do vereador Edson PC. Rodrigo, a gente está levantando muito, né? Então vamos lá. Prédio alugado, medicamentos encontrados na Santa Casa, o guarda receberia periculosidade, né? Diretor a mais, comandante que utilizava o carro da prefeitura para fazer segurança particular, nunca acaba. Agora, notas frias. Onde a gente vai parar? Bom, e a gente avança agora, meus últimos 35 segundos, para a última sessão, onde vão votar o decreto anti-maldade, nós vamos votar a LDO, o pedido de cassação lamentável que foi feito contra o vereador Edson PC. Então, uma última semana de muitas confusões e talvez até, não sei o que vai acontecer, também está na mesa do doutor Fábio, um pedido de cassação do prefeito municipal, que pode entrar nessa casa também na próxima semana. Imagine, minha gente,
o que será a Câmara de Vinhedo na próxima segunda-feira. Vamos ver. Bom dia a todos.